rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, irmãos queridos, ouvintes da RBE, conectados a essa onda de luz que transmite muita paz, muita serenidade e, especialmente, muito ensinamento para todos nós. Esperamos que neste momento o programa Mãos Amigas te encontre cheio de paz, de amor, de ternura, de serenidade. Que o teu coração se abra ao amor e que possamos juntos aprender seguindo essa iluminação que é a doutrina espírita enviada pelo Cristo. Vamos nesse momento, meus queridos amigos, elevarmos o nosso pensamento a Jesus para iniciarmos esse programa, pedindo ao grande Mestre que se aproxime de nós, que serene o nosso coração, que nos permita receber essa luz que vem do alto. Ilumina, Senhor, as nossas consciências da maneira como o sol aquece esse planeta Terra. Gratidão nós temos por toda essa oportunidade que a humanidade está tendo de receber o Consolador. Fortalece o nosso ânimo, Senhor, na fé, na perseverança, no desejo de ser bom, para que nos aproximemos cada vez mais de Ti, do Teu calor, da Tua luz. Assim seja. Queridos amigos, no programa de hoje, nós preparamos toda uma pesquisa com relação ao Sol. Vamos juntos estudar a respeito dessa grandiosa estrela. Dias nebulosos findam com a noite, e a vida nos oferece um novo dia com a aurora que recebemos. O Irmão Sol se apresenta como um presente divino, nos convidando a todos para um recomeço. Para iniciarmos o programa de hoje, eu trago para vocês uma crônica de um poeta de Joaquim Gomes, Alagoas, aqui no Brasil, o José Benjamim Chagas de Homena, que se coloca como um humilde servo a serviço das letras por amar muito escrever. Nós indagamos se ele tinha algo escrito a respeito do sol e ele prontamente nos enviou a seguinte crônica, que eu vou ler daqui a pouco para vocês, mas já agradecendo pelo carinho do querido irmão José Benjamim. Deus te abençoe, José. Te fortaleça o ânimo. Muito obrigada pelo carinho e pela mão amiga que se estendeu aqui para o nosso programa. E a crônica que o nosso irmão José Benjamim escreve é a respeito de um sol de amor, dizendo assim: Era final de inverno e do céu caíam as lágrimas que tornava a vida fértil. Cada gota d'água junta formavam diversas correntes para adiante viver conforme o seu destino. Com os braços estendidos, sentia escorrer por entre os dedos cada gota fria do inverno que ia se dispersando. A poucos metros, uma gotinha escorria separadamente das demais, convicta de ser autossuficiente, para vencer os desafios que a separava de juntar-se ao oceano.
Suas companheiras até que tentaram compreender a sua ousada determinação de querer vencer sozinha. Claro que ela poderia até conseguir, de tão obstinada que era, mas por que não um pequeno rio ao invés do mar? De nada adiantou, e o pior é que o sol, essa maravilhosa e linda estrela, em breve, nesse espetáculo que é a vida, surgiria pondo desta forma um ponto final em sua existência. Era preciso, portanto, mais que depressa alcançar um rio ou um lago, por pequenino que fosse. A maioria de suas companheiras já havia abraçado o solo. A terra, por um longo período, estaria encharcada de carinho com o líquido que a tornaria produtiva. Infelizmente, depois de muitas tentativas, aquela gotinha optou por caminhar afastada, enquanto as demais partiram. Determinada, ela continuou a escorrer em direção ao mar. Jamais se submeteria a viver em um rio ou lago. O seu objetivo mesmo era alcançar o oceano, algo que estivesse à sua altura, segundo ela. Tudo parecia ir muito bem pelos obstáculos que foram corajosamente enfrentados. Quando, gradativamente, exuberante, o sol começou a se descortinar, ela logo passou a se sentir ameaçada. O caminho tornou-se cada vez mais longo, porém, insistentemente, ela continuou ignorando o cansaço que visivelmente a sufocava. Depois de algumas horas, o seu fim seria inevitável, porque o sol alongava seus raios como se estivesse a se espreguiçar. Não por maldade, mas porque essa era a sua missão. Porém, a criaturinha que agora não passava de uma minúscula gotinha, olhava para ele sem, no entanto, compreender a sua significativa presença e importância nesse lindo palco que era a vida. Ele, implacavelmente, ia se tornando cada vez mais quente. Afinal, esse era o seu destino, a sua contribuição para a continuidade da vida. Desesperadamente, ela tentava escorrer mais alguns centímetros, na tentativa de alcançar uma pequena semente que estava bem próxima, como a implorar por ajuda. Quando finalmente conseguiu se juntar a ela, sentiu-se aliviada. Ali permaneceu por vários dias abraçada àquela sementinha, sem se dar conta do quanto estava sendo útil à vida. A partir de então, ela começou a se sentir muito feliz, de tal maneira que agora nada mais a interessava, nem mesmo o oceano, com o qual um dia havia tanto sonhado. Até que depois de algum tempo, ela, que antes não passava de uma pequena gotinha, transformou-se em uma linda árvore, graças aos carinhos daquele lindo sol, que todos os dias a acariciava com a temperatura do brilho do seu ardente amor. Que linda crônica, José Benjamin! Para iniciarmos esse programa, não poderia existir algo melhor. Muito obrigado, querido irmão. Essa crônica, inclusive, nos remete à importância de andarmos acompanhados, de buscarmos boas companhias, de sermos fraternos, reduzir aí o nosso egoísmo, a importância que tem de todos nós caminharmos juntos como irmãos, porque sozinhos realmente quase nos perdemos, assim como o exemplo aí dessa gotinha. E quando nos abraçamos ao ideal do bem, florescemos, nos tornamos árvores frondosas.
podemos realmente exibir uma exuberância que não é sinônimo de vaidade, mas uma exuberância de um espírito que está em crescimento, que busca o céu, de um espírito que inclusive se permite ser fonte de luz para outros seres. As aves do céu vêm repousar, vêm se alimentar quando somos árvores frondosas. Então, seguindo aí essa diretriz oferecida pelo nosso irmão em sua crônica, vamos também pensar em fraternidade, em aproximação dos nossos irmãos, em humildade, e vamos florescer com o auxílio dessa grande estrela que é o Sol. Meus irmãos ouvintes da RBE, com um diâmetro de 1.392.684 quilômetros e uma distância média de 149.600.000 quilômetros da Terra, o Sol é a estrela mais próxima de nós, sendo nossa fonte de luz e vida. Todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas, planetas anões, asteroides, cometas e poeira, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor. Segundo os astrônomos, pode-se definir o Sol de forma bem simplificada, como uma enorme esfera de gás incandescente, que através de reações termonucleares gera sua energia. Ele é composto principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de outros elementos incluindo ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, neon, cálcio e crômio. A energia solar também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima da Terra. A distância entre o Sol e a Terra, cerca de 150 milhões de quilômetros, equivale a uma unidade astronômica. A distância sofre algumas variações durante o ano, no periélio, ponto em que a órbita da Terra está mais próxima do Sol. A distância chega em 147,1 milhões de quilômetros. Já no afélio, quando está mais distante do Sol, esta distância chega até 152,1 milhões de quilômetros. A luz solar leva cerca de 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. Sendo assim, se a nossa estrela apagasse do nada, teríamos mais 8 minutos de luz solar após o apagão. Nós sabemos, queridos ouvintes da RBE, que o Sol traz muitos benefícios ao ser humano, contribuindo para a saúde e bem-estar físico e psíquico. Na medida certa, o Sol é importante para a síntese de vitaminas e garante a aparência saudável da pele. Ele nos fornece dois tipos principais de radiação: ultravioleta A, UVA, e ultravioleta B, UVB. E a nossa pele absorve de forma diferente cada tipo de radiação solar. Os raios UVA atingem as camadas mais profundas da pele. Já a radiação UVB atinge apenas as camadas mais superficiais. A radiação UVB tem também a peculiaridade de atravessar as nuvens e pode ser absorvida pelo organismo mesmo na exposição solar indireta, como nos dias nublados no chamado mormaço. Cerca de 95% dos raios ultravioleta que atingem a Terra são do tipo UVA e apenas 5% são UVB. As radiações solares são essenciais para a produção e absorção da vitamina D pelo organismo, e a vitamina D está envolvida na incorporação do cálcio na estrutura dos ossos. Portanto, tomar sol com frequência e na medida certa favorece a saúde de nosso corpo físico. Quando a exposição solar é insuficiente, a pele produz vitamina D em quantidade insuficiente.
e pode ser necessário fornecê-la artificialmente ao organismo, através de suplementação alimentar. Isso porque são poucos os alimentos que contêm grandes quantidades de vitamina D. Entre eles podemos destacar peixes gordurosos, o fígado de boi e os olhos de peixes, etc. A luz solar previne doenças como a osteoporose e aumenta a produção de endorfina pelo cérebro, substância antidepressiva natural, que promove sensação de bem-estar e aumenta os níveis de alegria. Além disso, a luz solar estimula a transformação da melatonina, hormônio produzido durante o sono, em serotonina, que é importante para o bom humor. A luz do sol ajuda a regular o ciclo do sono, que é quando o corpo compreende que está na hora de dormir ou de ficar acordado, e evita episódios de insônia ou dificuldade para pegar no sono à noite, ou seja, auxilia todos nós quanto ao equilíbrio do ciclo sono-vigília. Ajuda a regular o sistema imune, dificultando o aparecimento de infecção, mas também combatendo as doenças da pele relacionadas à imunidade, como psoríase, vitiligo e dermatite atópica. Tomar sol moderadamente estimula a produção de melanina, que é o hormônio que dá o tom mais escuro à pele, impede a absorção de mais raios UVB, protegendo naturalmente o corpo contra os efeitos tóxicos de alguma radiação solar. A luz solar é fundamental ainda para que as plantas possam realizar a fotossíntese, processo natural do qual os vegetais transformam gás carbônico em glicose, que é absorvida por eles e em oxigênio liberado para a atmosfera. A glicose produzida nos vegetais irá transmitir energia a toda a cadeia alimentar que vem adiante, nas várias espécies de animais que se alimentarão das plantas, nos animais que se alimentarão desses animais, e etc. Novamente, nós, seres humanos, acabamos sendo beneficiados pela luz solar, já que também nos alimentamos dessas plantas e ou animais e retiramos deles a nossa energia. O calor do sol regula diretamente a temperatura corporal de animais como peixes, anfíbios e répteis e nossa também. Sua energia permite que a água esteja em um estado líquido aqui na Terra, o que é vital para a nossa vida neste planeta. E agora vocês devem estar me perguntando, e onde é que entra aí o espiritismo? Para onde vai essa pesquisa correlacionando-a com o espiritismo? Então vamos nós. No livro A Gênese de Allan Kardec, que faz parte do Pentateuco que Kardec nos trouxe, no capítulo 6º, item 32, a espiritualidade nos traz considerações a respeito da Via Láctea, dizendo: pelas belas noites estreladas e sem luar, toda a gente há contemplado essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade à outra e que os antigos cognominaram de Via Láctea, por motivo da sua aparência leitosa. Esse clarão difuso, ao olho do telescópio, o tem longamente explorado nos modernos tempos. Essa estrada de poeira de ouro, esse regato de leite da mitologia antiga se transformou num vasto campo de desconhecidas maravilhas. As pesquisas dos observadores conduziram ao conhecimento da sua natureza e revelaram que ali, onde o olhar errante apenas percebia uma fraca luminosidade, há milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que o que nos clareia a Terra. Então aí a espiritualidade no livro A Gênese já começa a nos apontar que existem milhões de sóis. Então nós estudamos até agora a importância que tem o Sol para nós habitantes encarnados do planeta.
do planeta Terra. E aqui eles já começam a abrir essa nossa visão com relação à existência de milhões de sóis, ainda mais luminosos e ainda mais importantes do que o que nos clareia na Terra. Com efeito, dizem os espíritos, a Via Láctea é uma campina semeada de flores solares e planetárias, que brilham em toda a sua enorme extensão. O nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desse conjunto de globos radiosos que formam a Via Láctea. Malgrado, porém, as suas proporções gigantescas relativamente à Terra e à grandeza do seu império, ele, o Sol, ocupa inapreciável lugar em tão vasta criação. Aqui nós começamos a pensar na criação de Deus, do nosso Pai, que não para de criar. Existem milhões de sóis iluminando muitas Via Lácteas, meus irmãos. É muito grandioso esse sistema todo. A criação de Deus é tão grandiosa que nós não conseguimos alcançá-la. Os espíritos dizem, pode contar-se por uma trintena de milhões os sóis, que, à sua semelhança, gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros de mais de 100.000 vezes o raio da órbita terrestre. Conseguiram alcançar essa grandiosidade? Imagine aí uma trintena de milhões de sóis, afastados uns dos outros de mais de 100.000 vezes o raio da órbita terrestre. É gigantesca a criação. Por esse cálculo, dizem os espíritos, aproximativo, se pode julgar da extensão de tal região sideral e da relação que existe entre o nosso sistema planetário e a universalidade dos sistemas que o ocupam. Pode-se igualmente julgar da exiguidade do domínio solar e a fortiori do nada que é a nossa pequenina Terra. Que seria então se considerassem os seres que a povoam. Quando nós estudamos o Espiritismo, abrimos um livro como esse, a Gênese, trazida por Kardec, fatalmente nós começamos a idealizar a nossa pequenez. Inclusive começamos a pensar que nós não somos, realmente não existe como nós sermos os únicos habitantes de um planeta. Pensando nessa trintena de milhões de sóis que estão aí iluminando muitas galáxias. Imagine que apenas aqui existiria vida. Deus criou isso tudo, mas para colocar habitantes apenas em um pequenino planeta, porque a nossa Terra é um planeta minúsculo com relação a esse gigante da criação. Não é? Então vamos continuar estudando. Assim, fica-se conhecendo a posição que o nosso Sol ou a Terra ocupam no mundo das estrelas. Ainda maior peso ganharão estas considerações se refletirmos sobre o estado mesmo da Via Láctea, que, na imensidade das criações siderais, não representa mais do que um ponto insensível e inapreciável, vista de longe, porquanto ela não é mais do que uma nebulosa estelar, entre os milhões das que existem no espaço. Aí está o lugar do nosso planeta Terra. Eles considerando aqui o nosso planeta Terra como algo tão pequenino, de pequeno peso, que vista de longe ela é um ponto insensível e inapreciável. Parece uma fagulha, não é?
Se ela nos parece mais vasta e mais rica do que outras, é pela única razão de que nos cerca e se desenvolve em toda a sua extensão sob os nossos olhares, ao passo que as outras, sumidas nas profundezas insondáveis, mal se deixam entrever. Nós não conseguimos a olho nu avistar a grandiosidade do espaço. Ora, sabendo-se que a Terra nada é, ou quase nada no sistema solar, que este nada é, ou quase nada, na Via Láctea, esta, por sua vez, é nada ou quase nada na universalidade das nebulosas, e essa própria universalidade é bem pouca coisa dentro do imensurável infinito. Começa-se a compreender o que é o globo terrestre. Quem precisar estudar mais, quem tiver interesse de estudar mais a esse respeito, procura aí a Gênese para se aprofundar aí nos teus estudos. Aqui nós quisemos apenas mostrar, tivemos essa intenção de mostrar a grandiosidade que tem a criação, a importância que tem os sóis e o nosso sol que nos ilumina todos os dias. Quando acordamos, vem o sol a nos chamar a atenção para a vida, a nos fortalecer, a nos iluminar, a trazer essa lembrança de que despertamos no planeta, vamos lá, vamos juntos aprender, vamos juntos ter otimismo, perseverança, ter fé, que o novo dia raiou, que começou para todos nós. No Livro dos Espíritos, questão 188, os espíritos puros, pergunta Kardec, habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Onde estão os espíritos puros? Onde eles habitam? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem, habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. E Kardec faz uma nota explicativa a respeito deste conteúdo, dizendo, segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados física e moralmente. Kardec aqui nos mostrando que nós ainda não somos muito adiantados fisicamente, tanto é que nós observamos no dia a dia da nossa existência que o nosso corpo físico envelhece rapidamente. Por mais que existam aí cremes, academias que nos impulsionem aí a manter o corpo físico mais íntegro, mais viçoso, mais jovial, ainda assim ele perece rapidamente. Não é um corpo sutil, é um corpo mais material. Por isso que, habitando nesse corpo, enquanto encarnados, nós observamos que vem as rugas, vem o cabelo branco, a pele vai ficando mais envelhecida, tudo envelhece rapidamente. Inclusive nós, aqui ele coloca, menos adiantados moralmente, porque ainda somos espíritos endurecidos, ainda somos espíritos adoecidos, ainda necessitados de grande evolução. Não estamos distanciados do reino animal de onde viemos, mas estamos progredindo. Aqui eu quero que fique para vocês esse pensamento de que nós estamos no progresso, rumo ao progresso feliz. Tenhamos ânimo de prosperar. Quanto mais evoluirmos, menos material será o corpo em que habitarmos, nos planetas aí que existem. E Kardec ainda fala que Marte, com relação à Terra, lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, então ninguém reside no Sol, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos
que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. Kardec aqui nos falando, pensando na resposta que os espíritos deram, de que os espíritos puros habitam certos mundos, mas não ficam presos a esses mundos, eles podem estar em toda parte. Kardec aqui nos traz que eles se reúnem no Sol, que não é um mundo habitado por seres corpóreos, né? Os espíritos superiores se reúnem nessa fonte de luz e por meio do Sol irradiam seus pensamentos para os outros mundos. Vocês entendem agora que os raios solares, eles trazem essa energia, essa vibração dos espíritos superiores para todos nós? Por isso que nós, estudando a doutrina espírita, nós conseguimos aproximar a ciência. No início do programa eu trouxe muitos dados a respeito da ciência, do que a ciência entende pelo Sol. Mas quando nós estudamos à luz do Espiritismo, nós entendemos que existe uma aproximação da ciência com a espiritualidade. O Sol, meus irmãos, Kardec nos traz a espiritualidade por meio do trabalho de Kardec, nos traz que esse Sol, ele irradia os pensamentos dos espíritos superiores que têm grandioso interesse em nosso progresso. Imaginem os Cristos reunindo-se no Sol e irradiando fonte de muita energia boa, de energia de amor, que nos aquece. A partir de hoje, quando vocês observarem o Sol, pense nessa onda de luz que vem, emanada do alto. Se permitam serem abraçados pelo calor do Sol. Vamos dar mais valor a essa grandiosa estrela que aquece o nosso planeta e que também traz grandes bênçãos para todos nós. Miramês, o espírito de Miramês, psicografado por João Nunes Maia, no livro Maria de Nazaré, nos traz a figura de Jesus assemelhando-se ao Sol, dizendo: o Cristo de Deus era um Sol, fundindo-se em todas as linhas de amor do Pai, para alimentar os homens e conduzi-los à alegria imortal. Como nós estudamos que os Cristos, se reúnem no Sol para irradiar sua luz, Miramês nos traz que o Cristo de Deus, encarnando na Terra, ele era um Sol, como ainda o é. Porque trazendo a sua mensagem de libertação, ele ilumina a todos nós, à semelhança dessa estrela solar. Porque ele se funde em todas as linhas de amor do Pai. A partir do nosso encontro com o Evangelho de Jesus, nós nos iluminamos. A doutrina espírita vem para ratificar, para nos trazer essa nova lembrança da importância do Evangelho. E para nos esclarecer muito mais, porque a época que Jesus chegou, nós não tínhamos ainda maturidade espiritual para compreender a grandiosidade da vida. E passados muitos séculos, aí o Cristo envia o Consolador para nos iluminar também como um grande sol. Porque nós, afastados da ignorância espiritual, começamos a refletir melhor a respeito de tudo, das nossas atitudes, das nossas relações sociais, do nosso futuro, do nosso passado. Nós começamos a ter uma reflexão profunda e isso ilumina como o sol. Só precisa de uma pequena fresta para que ele entre.
Quando nós abrimos um pequeno espaço no nosso sentimento para receber a luz do Consolador, quanto nós somos iluminados. E nesse interim, o Espírito de Maria Dolores, no livro Caminhos do Amor, sob a psicografia do querido amigo Chico Xavier, nos fala sobre o frio, que nos remete à ausência do calor. Porque quando não estamos sob o calor do sol, sentimos frio. Da mesma maneira, se nós não estamos sob o calor do sol de Jesus, do sol do Evangelho, nós padecemos, sofremos. Se não andamos, caminhamos, seguindo esse passo iluminado, essa trilha, esse caminho que Jesus nos passou, nos apontou, nós padecemos, adoecemos, sofremos aflições, dores, amarguras, que nos farão retornar ao bom caminho. E o que é que então Maria Dolores nos traz falando a respeito do frio? Fita a paisagem do frio, a névoa, tempo sombrio, garoa invadindo o ar. O vento é rígido açoite, dói contemplar sob a noite os companheiros sem lar. Mães acerenam filhinhos que nos lembram passarinhos tangidos pelo tufão. Perante o ninho desfeito, estão no ninho do peito o maternal coração. Junto às mães surgem mendigos e enfermos buscando abrigos, tremendo e seguindo ao léu. Cada qual espera e ama, vencendo poeira e lama de sentimentos no céu. Por isso dói mais na gente encontrar frequentemente nobres e rudes ateus, de cérebro claro e forte, trazendo o frio da morte dos que se afastam de Deus. É um lindo poema de Maria Dolores que vem nos falar sobre esse frio de quando nos afastamos de Deus. Existem irmãos nossos que nós percebemos uma frieza. Poxa, fulaninho não se abala, é frio, parece que não tem sentimento. E nós associamos isso ao calor e ao frio. Pessoas calorosas são pessoas amorosas, que conseguem ter mais compaixão, serem mais solidárias. E nós podemos, meus irmãos, a cada dia nos aquecermos. É um autoaquecimento da nossa alma encarnada. Quando buscamos o sol de Deus, nós nos aquecemos. E aqueles que se aproximam de nós ficam aquecidos também. A exemplo da mãe que aninha seu filho no colo. Por essa semana, antes de gravar esse programa, nós tivemos uma notícia aqui no Brasil que uma moradora de rua provavelmente desencarnou em São Paulo devido ao frio. E aí nós ficamos pensando, quantos lençóis sobram nas nossas casas? Quantas pessoas estão com muitos lençóis nos seus armários? Mas uma irmã nossa morreu de frio, provavelmente morreu de frio aqui no Brasil. Nós temos conseguido pensar no outro com solidariedade, a ponto de estender uma mão amiga, um lençol que aquece em dias frios. A doutrina nos traz esse chamado para sermos mais solidários, para aquecermos com o calor que temos buscado, aquecermos outros irmãos que padecem de frio. Já pensaram em aquecer um irmão que tem um coração frio, que não consegue sorrir, que não consegue apertar a mão, que não consegue abraçar?
Já pensaram em aquecer esse irmão com palavras de ânimo, de amor? Como nos diz Jesus, só o amor é capaz de curar. Só o amor é capaz de movimentar esse espírito em evolução que somos todos nós. Quando ao invés da crítica ardente, da crítica que muitas vezes magoa, que chateia, que afasta, quando ao invés de utilizarmos a crítica, começarmos a agir pelo amor, com certeza nós tocaremos mais no coração das pessoas. O nosso irmão André Luiz, no livro Agenda Cristã, também psicografado por Chico amoroso, Chico caloroso, nos orienta a aprendermos com a natureza. No livro Agenda Cristã, André Luiz diz assim: resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede a passagem dela, mantendo-se não obstante no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale por resignar-se à solidão. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. A ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro, após suportar o clima do fogo. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche as suas finalidades, por não perder o acesso ao reservatório. A semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador. Vejam só, André Luiz nos dizendo que suportemos as dificuldades, a exemplo da natureza. Que nós possamos suportar tudo aquilo de difícil porque passamos, nos mantendo conectados a Deus, conectados ao Cristo, a nossa essência divina. Que possamos passar pelas dificuldades com serenidade, com tranquilidade, sem exageros, sem nos descambarmos para o sofrimento, sem deixarmos o nosso pensamento fugir para o desespero, para a angústia tremenda, para a aflição profunda. Nós temos passado, meus irmãos, nesse período aí da pandemia da Covid-19, por tempos sombrios. Mas não esqueçamos que o sol nasceu para todos nós. Mesmo diante da dor da perda, da dificuldade financeira que tem assolado, esse desequilíbrio material que temos vivido, econômico, vamos pensar no sol de Deus, nessa oportunidade que Deus está nos dando de aprendermos. Não por acaso estamos passando por isso tudo. São desencarnes coletivos, aflições coletivas, e nós podemos juntos como irmãos vencermos todas as dificuldades. Vamos aprender com a dor. A dor vem para nos educar. O que eu posso, Senhor? Aprender com a dificuldade que me chega. Segura nas mãos do Mestre e segue adiante. Faz as tuas preces sentidas olhando para o alto, pensando nesse sol que é Jesus, e Ele te iluminará. Faz com que Jesus seja a tua fortaleza, a tua base sólida, para que a tua casa, sendo construída sobre a rocha, ela não sofra com o vento, com a ventania, com as tempestades. Sendo construída sobre a rocha,
buscando essa força que vem do Evangelho de Jesus. Te sustenta, meu irmão. Te sustenta na fé. Porque Deus ama a cada um de nós. Deus não abandona a ninguém. Ele tem muito interesse que todos nós retornemos à sua casa, que é a casa do amor. Se conseguirmos ter persistência no bem, persistência na fé, no propósito de servir, de amar, nós alcançaremos mundos ditosos, mundos felizes, onde os corpos são tão sutis que não degeneram mais, onde existe o convívio dos eleitos, o convívio com aqueles que também conseguiram prosperar. Esse é o nosso rumo. Todos nós vamos para lá, cada um no seu tempo. Vai depender do esforço de cada um. Mas o nosso desejo deve ser alimentado por esse ânimo, com esse ânimo, esse intuito de prosperarmos. E agora vamos finalizando o nosso programa. Já estou com saudade de vocês, já espero vocês na sexta-feira que vem. Vou pensar em vocês durante a minha semana para receber bons fluidos para o próximo programa, para a gravação do próximo. Meus queridos amigos, vamos finalizar o programa mais uma vez com o nosso amigo José Benjamin Chagas, o poeta de Joaquim Gomes, que nos mandou a sua mão amiga em forma de arte. E agora o poeta nos diz um poema a respeito do sol. Não poucas vezes nos queixamos do sol, sem, no entanto, nos atermos sobre a importância do seu brilho. A seu exemplo, deveríamos aquecer o coração daqueles que se encontram no frio de uma vida sem calor. E a exemplo do girassol, seguir esse encantador brilho que é a luz do mundo. A mais brilhante estrela da manhã, que faz com que o girassol nunca olhe para baixo ou para os lados, mas para cima. O sol quem o guia, pois Deus usa o girassol para nos ensinar que é na luz que encontramos vida. É em Deus que encontramos a razão do nosso viver. É isso aí, meu irmão. Olha, a sintonia do teu trabalho com o programa de hoje é divina. Nós percebemos que tudo se encaixou. Façamos então, meus queridos amigos, uma prece. Vamos fechar os nossos olhos para quem pode fechar os olhos e agradecermos a Jesus a oportunidade do estudo da noite de hoje. Obrigada, Jesus, porque entendemos a grandiosidade do Sol que aquece o planeta Terra e que és Tu, o grande sol das nossas almas, dos nossos espíritos. Fortalece, Senhor, a todos nós nesse momento, para que nos alegremos com o sol que percebemos no dia de hoje e para que nos alegremos ao acordarmos amanhã em um novo dia, um sol mais uma vez brilhando, nos aquecendo, nos mostrando que existe a possibilidade do recomeço. Obrigada, Jesus, porque estamos juntos aprendendo com a doutrina espírita que Tu nos trouxestes. Nos une a cada dia como irmãos, como família. Nos aproxima, Senhor, uns dos outros, nos conecta, para que possamos amar a todos e, em especial, a Deus, nosso Pai. Assim seja. Queridos, um bom final de semana para vocês. Que Deus ilumine a cada um. Fiquem com as bênçãos do alto. Um abraço da irmã Rilvane. Até o próximo programa, nossa sexta-feira, às 19h45. Eu deixo para vocês a música A Minha Luz, de Cacá Rezende. Tchau, tchau. O sol nasceu
estrelas fazem lá no céu. Eu também tenho a minha luz. Isso quem me ensinou foi Jesus. Eu também tenho a minha luz. Isso quem me ensinou foi Jesus. Ele disse que eu nasci para iluminar todos os lugares onde eu vá, com minha alegria de viver, minha fé e oração agradecer aos amigos que estão perto de mim e pedir que seja sempre, sempre assim, e que eu saiba as leis de Deus obedecer, pra brilhar, evoluir, crescer. O sol nasceu pra brilhar, a mesma coisa estrelas fazem lá no céu. Eu também tenho a minha luz. Isso quem me ensinou foi Jesus. Eu também tenho a minha luz. Isso quem me ensinou foi Jesus. Ele disse que eu nasci pra iluminar todos os lugares onde eu vá, com minha alegria de viver, minha fé e oração agradecer aos amigos que estão perto de mim e pedir que seja sempre, sempre assim, e que eu saiba as leis de Deus obedecer, pra brilhar, evoluir, crescer.